Eu gostaria de ler um versículo com a igreja. Se encontra no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 19. Amém? Vamos ler esse versículo nesse momento, que nos diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Nosso tema nessa noite é esse: sendo obediente à visão. Vamos orar nesse instante. Amado Deus e eterno Pai, estamos felizes por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa de oração, Pai. Agora, Senhor, estamos diante desta Tua palavra que é viva e poderosa diante de nós. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha trazer o maná dos céus aos nossos corações nessa noite. Ministra a Tua igreja, ó Pai. Ministra ao coração meu nessa noite também. Fala com todos nós, para que possamos receber de Ti, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos para termos uma semana abençoada. Recebe nessa noite esta palavra e nos abençoa. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa ministração nessa noite é um tema muito importante para a nossa época, para os nossos momentos em que nós estamos vivendo aqui na terra, igreja. Sendo obediente à visão. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho muito importante diante do rei Agripa, na qual ele ministra a palavra de Deus. E ele diz ao rei, olha, eu não fui desobediente à visão que Deus me deu. Quando a gente fala de visão, eu creio que você já ouviu muitas coisas a respeito disso. Todo homem de Deus precisa de uma visão. Toda pessoa que está empenhada num trabalho necessita de uma visão. Com certeza você já ouviu palavras assim: todas as pessoas bem-sucedidas na vida, elas têm uma visão. Elas têm algo em comum. Elas sabem o que elas querem. Elas têm no coração o desejo ardente de realizar aquele propósito que eles receberam na vida. Tem aquele desejo forte de estar realizando aquilo que você recebeu das mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem que, quando recebeu a visão de Deus, ele corria atrás, ele não ficava parado. Ele é um homem que procurava pôr em prática,
procurava seguir os caminhos que Deus tinha colocado diante dele. Você olha para a palavra de Deus e você vê a história desse homem, e nós vamos estar compartilhando alguns momentos dele aqui, mas é muito importante você já começar a ter isso no coração. Seja obediente à visão. Porque se você quer conquistar alguma coisa na vida, se você quer ser um homem bem-sucedido, não só na vida espiritual, mas na vida material, em todos os setores da tua vida, seja obediente à visão. Seja obediente àquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque isso vai te levar a caminhos poderosos, isso vai te levar a caminhos fortificados, isso vai te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eu estava olhando para este versículo, e esse versículo já tem falado muito ao meu coração já há algum tempo. E Deus hoje liberou a palavra. Eu sempre oro, sempre busco, mas hoje o Espírito de Deus falou muito comigo através dessa palavra. Deus falou ao meu coração: Ricardo, seja obediente à visão. E como é difícil nesse tempo, irmãos, nós abraçarmos aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Como é difícil a gente prosseguir os nossos caminhos, se nós não tivermos a convicção daquilo que Deus tem nos dado para esse tempo. Eu comecei a me perguntar: Pai, como é que Paulo conseguiu vencer? Como é que Paulo realizou, concretizou esta visão na sua vida? Como é que ele foi um homem bem-sucedido quando chegou no fim da sua carreira? Ele fala: acabei a carreira, guardei a fé. Ele traz uma palavra importante, porque ele venceu, ele foi obediente à visão, ele não se deixou levar pelos ventos que estavam ao seu redor, ele não se deixou levar pelos princípios desse mundo, mas ele obedeceu os princípios da palavra de Deus. Agora, como é que a gente pode ser bem-sucedido nesse tempo? A primeira coisa que eu olhei para a vida do apóstolo Paulo, e Deus falou ao meu coração, é que ele não deixou com que o passado tirasse a visão do futuro. Ele não deixou com que as coisas que aconteceram no passado tirassem a visão de um futuro melhor. As coisas que Paulo viveu, você sabe que Paulo foi um homem que matou muitos cristãos, foi um homem que fez coisas horríveis para os servos de Deus, mas quando ele chega, se converte na estrada de Damasco, Jesus se manifesta a ele, aquele homem se converte, aquele homem é transformado, aquele homem recebe um novo coração, aquele homem agora tem uma palavra de Deus na sua vida, aquele homem agora tem algo diferente diante dele, aquele homem agora projeta alguma coisa dentro dele, e ele começa já a enxergar a visão que Deus tinha para ele, porque o Senhor começa a manifestar para ele aquilo, recado que ele precisava ter para o seu tempo. Paulo não deixou com que o seu passado afetasse o seu futuro. Tanto é verdade que ele diz na sua carta a sua carta a Filipenses, que ele diz assim:
uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo não deixou que nenhum sentimento da sua vida passada, irmãos, influenciasse no seu futuro. Aquela carga pesada, aquelas frustrações do passado, aqueles momentos difíceis que aconteceram na sua vida, Paulo não deixa com que aquilo tirasse a visão do futuro. Irmãos, como é importante nós sabermos que Deus tem um futuro melhor para todos nós. Como é importante nós, na caminhada cristã, termos esta visão, termos este alvo. Não importa o que você passou, não importa aquilo que aconteceu na tua vida, não importa aquilo que falaram de você, aquilo que aconteceu na tua casa, na tua vida financeira, nos teus negócios, não importa. O que importa é você ter olhos para enxergar que Deus tem um futuro melhor. Não importa você estar simplesmente com os seus olhos no passado olhando para trás. O que importa é você saber que Deus quer com que você caminhe em direção ao alvo. Essa é a direção que Deus tem para todos nós. Conversando com uma pessoa certa vez, essa pessoa ela tinha vários diplomas, e ele disse para mim: olha, eu comecei a fazer um curso superior de advocacia. No meio do caminho não deu certo, eu comecei a fazer um outro curso superior. E ele fez engenharia. Mas também não deu certo e ele parou com aquele curso e ele começa a fazer um terceiro curso. E começa a projetar a sua vida. Mas também não termina, não concretiza. Irmãos, é tempo de nós definirmos os nossos alvos. É muito importante você ter objetivos na vida. É muito importante você saber o que você está querendo da sua vida. Nós não podemos andar desse jeito. Não podemos andar sem uma visão projetada, uma visão que foi colocada diante de nós nesse tempo. Porque Deus, Ele quer operar através da nossa profissão. Deus quer com que vidas cheguem à sua presença através do teu trabalho, através da tua atividade, através das coisas que você está realizando. Há projetos do Senhor para você. Há projetos do Senhor para mim, mas eu tenho que agarrar essa visão, eu tenho que procurar trabalhar nela, eu tenho que procurar servir a Deus com o melhor que Deus me deu, com o melhor que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque o Senhor deu o melhor por você, deu o melhor pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos estarmos aqui nesta noite. Nessa noite eu olho para a vida de Paulo e começo a projetar a nossa vida. Um homem que venceu, porque não se deixou levar por aquilo que aconteceu no seu passado. Ele caminhava em frente. Ele ia na direção do
do alvo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem algo importante diante de você. A igreja de Jesus, ela se aproxima do fim. Nós estamos caminhando para o fim, irmãos. Nós precisamos chegar lá no céu sabendo aquilo que o Pai nos deu e procurarmos fazermos o melhor. Porque você foi levantado, Deus te separou para essa grande obra, Deus te separou para um grande ministério, Deus te separou para você ser alguém usado nesse tempo. Paulo sabia disso, por isso ele diz: eu não fui desobediente à visão, eu procurei fazer o meu melhor, eu procurei realizar através da minha vida aquilo que Paulo colocou nas minhas mãos, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero nessa noite dizer para você, se você quer ser um vencedor desse tempo, não deixe que o seu passado afete o seu futuro, mas continue caminhando, na certeza de que o Senhor está no controle da tua vida. Amém? Segunda coisa, que o Espírito de Deus me mostrou, é que Paulo não deixou com que as prisões tirassem a adoração. Você conhece a história dele? Quantas prisões Paulo passou? Prisões terríveis, prisões na qual ele sofreu açoites, sofreu nas mãos daquelas pessoas que estavam imbuídas ali, o carcereiro e aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas numa delas, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a obra, seguindo a visão, proclamando do Evangelho, falando do amor de Jesus. E ali ele ora por uma jovem que estava com um espírito adivinho. Ele expulsa aquele espírito contrário. E aqueles donos daquela menina que tinham um grande lucro com aquela jovem, se levantam contra Paulo e Silas. E começam a dizer que Paulo e Silas estavam pervertendo a cidade, o povo. E aqueles líderes daquele lugar levam Paulo e Silas presos. E a palavra do Senhor nos diz que à meia-noite, açoites, cadeias, cansados, mas adorando, mas louvando, mas intercedendo, agradecendo. Aquelas prisões, irmãos, não tiraram a adoração. Aquelas prisões não fizeram com que eles ficassem murmurando, não fizeram com que eles falassem coisas horríveis, não. Aquelas prisões levaram a Paulo e Silas a adorarem a Deus.
E é isso que muitas vezes faz a diferença, igreja. Faz a diferença na nossa vida quando a gente reconhece isso. Que a adoração, ela quebra cadeias. Que a adoração transforma corações. Você se pergunta quantas vezes você já foi aprisionado? Quantas vezes você se sentiu como que se tivesse preso e não tivesse como sair daquela situação? Sabe por que Deus permite essas situações na nossa vida, irmãos? A palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio que Deus permite isso na nossa vida porque Ele quer ver o que está no nosso coração. Ele quer ver a nossa atitude diante dos problemas. Ele quer ver como você age diante das situações. Porque se você se encontrar como Paulo e Silas, se você se encontrar como um homem que adora nos momentos mais difíceis da tua vida, saiba que o Senhor vai operar para você. Porque quando você toma uma ação, Deus reage em direção à nossa vida para transformar as cadeias que vivemos. Aleluia! Deus reage em direção a você, porque você tomou uma atitude, você não se rendeu à carne, você não se rendeu ao mundo mundano, você não se rendeu ao egoísmo, ao eu, no momento mais difícil. Adore ao Senhor. Como é difícil, pastor. Não é fácil você tomar essa atitude. Mas a adoração, ela muda os nossos caminhos. Ela transforma, irmãos. Eu olho para a vida de Paulo e fico me perguntando, meu Deus, como diante da visão que Deus nos colocou nas nossas mãos, elas vão existir momentos bons, mas também vão existir momentos adversos. Jesus nunca disse que seria um caminho fácil, igreja. E o bom de a gente ouvir essas palavras de Jesus é que elas nos confortam. Jesus nunca disse que seria um caminho de flores. Seria um caminho, muitas vezes de espinhos. Mas são nesses momentos que Deus olha para dentro de mim, olha para dentro de você. E quer enxergar uma pessoa diferente. Uma pessoa que não se rende. Uma pessoa que começa a desistir da visão. Deus te deu essa visão, porque Ele acredita em você, igreja. Ele acredita que você vai chegar lá. Mas é importante você entender isso. Prisões vão acontecer em determinados momentos da nossa vida. Mas o mais importante, quando elas acontecerem, você tem um sentimento diferente. Você entender que o Senhor conhece a nossa vida. E mais do que conhecer, Ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que pode receber uma adoração sua. Um momento diferente seu. Não deixe que as prisões calem a sua boca. Mas adore ao Senhor.
Adore com todo o seu coração, porque você vai ter experiências maravilhosas com o Senhor. Você vai ver cadeias sendo destruídas. Você vai ver os seus momentos sendo mudados. Porque esta visão que o Pai nos tem dado, irmãos, é porque Ele já nos conhece. Ele sabe onde você pode chegar. Ele sabe até onde você pode ir. Mas Ele não vai te dar provações maiores do que você pode suportar. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Que Ele dá até onde eu posso aguentar. Mas Ele nos faz isso porque Ele quer crescimento. Ele quer encontrar fé no teu coração. Ele quer encontrar confiança de você para com Deus. Visão é algo que nós recebemos, mas precisamos agir em direção a ela. Apóstolo Paulo, ele venceu. Ele chegou no fim da sua trajetória. Irmãos, eu profetizo para você aqui nessa noite, você vai chegar lá. Você vai conseguir vencer. Deus vai te renovar. Deus vai fazer coisas lindas através da sua vida. Amém? Mas há uma terceira coisa aqui, muito importante também. Que para concretizar a visão, Paulo não deixou com que o ativismo tirasse a comunhão. Nós estamos vivendo um tempo de muito ativismo, de muita movimentação. E você sabe, irmãos, que o ativismo caracteriza-se pelo fazer. As pessoas só se sentem realizadas se elas estão fazendo alguma coisa. Eu quero fazer, eu quero concretizar, eu quero trabalhar, eu quero colocar as mãos sobre isso, eu quero fazer alguma coisa. Paulo era assim. Paulo também tinha isso no coração. O desejo de fazer a obra. O desejo de estar servindo. Mas houve um momento na vida de Paulo em que ele recebe uma visão. Deus dá uma visão para ele: Paulo, vá à Macedônia. Ele recebe aquela visão de noite. Ele recebe aquela visão e já projeta e diz aos seus companheiros: nós precisamos ir lá. Eu recebi uma visão de Deus, eu preciso, porque Deus me revelou uma palavra. E Paulo, por ser uma pessoa ativa, por ser uma pessoa que amava fazer a obra do Senhor, ele imediatamente, no dia seguinte, ele vai pregar. Mas quando ele chega em Filipos da Macedônia, diz a palavra de Deus que ele procura um lugar de oração. O desejo de Paulo era descobrir o propósito do Senhor. Mas chegando naquela cidade, ele procura o lugar da oração, da comunhão.
Ele sabia da importância do fazer. Ele sabia da importância de realizar a obra, mas ele também sabia da importância da comunhão. Ele não deixa uma coisa superar a outra. Ele não deixa o fazer sobrepor a comunhão com Deus. Ele não deixa com que a obra de Deus tomasse todo o seu tempo. Não, Paulo estava no altar. Paulo estava no altar. Paulo estava no altar buscando a presença de Deus. Eu conheço vidas assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, e preciso conquistar, e preciso receber, e preciso disso, e preciso daquilo. Mas não tem tempo para ir na casa de Deus. Não tem tempo de oração. Não tem tempo de entender a vontade do Pai. Porque na mente dele é só fazer, é só fazer, é só fazer. Você se lembra quando Jesus chega à aldeia? Jesus vai a uma aldeia, na casa de Marta e de Maria. E Jesus chega ali, e Marta começa a preparar uma grande refeição para Jesus e seus discípulos. Mas Maria, ela vai para a sala e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta preocupada, e Marta ali com a sua visão: eu preciso preparar essa janta, eu preciso preparar essa comida. Jesus manda Maria aqui me ajudar. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está tão distraída com tantas coisas e preocupada com tantas coisas. A tua irmã Maria escolheu a boa parte. Jesus já enxergou isso no seu tempo. Fazer. Jesus enxergou isso no seu tempo. A distração. O grande perigo da igreja hoje, irmãos, é o perigo da distração. O perigo de você sendo levado pela distração que o mundo nos oferece. O perigo de achar que está tudo bem, que eu posso viver uma vida sem o comprometimento do Pai, que eu posso fazer, que eu posso andar, que eu posso viver de qualquer jeito sem ter a comunhão com Deus. E Jesus enfoca isso na casa de Marta e de Maria. Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas coisas, porque a tua irmã aqui está recebendo o melhor, e você está aí preocupada com as coisas do mundo. Distração. O grande perigo desse tempo é videogame, é internet, é televisão, é jogos. Passamos muito tempo atrás disso, mas não passamos nem um pouquinho assim na presença de Jesus. Não passamos nenhum momento na presença de Deus. O grande perigo do ativismo nos tempos de hoje está levando a uma igreja fria, a uma igreja desligada da presença de Deus, uma igreja que só se importa em fazer, mas não se importa em ser da presença do Senhor. Não se importa ser um homem de Deus, não se importa em ser uma mulher de Deus, mas está preocupado em fazer. Fazer é importante, mas estar na presença de Deus é muito melhor. Aleluia, aleluia por isso. Deus te deu uma visão, que para você chegar no fim da sua caminhada, e dizer como Paulo diz:
Você não pode ser levado pelo ativismo. Você não pode ser deixado levar pelas coisas que o mundo está oferecendo. Porque o mundo vai perecer, mas aqueles que fazem a vontade do Pai vão contemplar a glória do Senhor na sua vida. Aqueles que fazem a vontade de Deus vão ver a Canaã celestial. Abra os teus olhos nessa noite. Estamos abraçando muitas coisas. Meu filho precisa falar inglês. Meu filho precisa de natação. Meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. Vou ir para lá e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para todo lado. E na hora de culto, às 19h30, pastor, não tive tempo, né, para a igreja. Não tive tempo para Deus. Não tive tempo para a obra do Senhor. Irmãos, é muito sério quando se fala de céu e inferno, quando se fala de quem vai subir na presença de Deus e quem vai ficar. O tempo se escoa, o tempo se finda, mas aquele que sabe ter equilíbrio entre o fazer e o ser, aquele que sabe da importância de ser primeiro um homem de Deus, para depois fazer, é que vai mostrar para Deus quem eu sou, vai mostrar para o Senhor que eu não fui desobediente à visão, eu não deixei passar ao Pai. Paulo diz isso: eu não fui desobediente à visão, não, eu fui um homem de oração para chegar até aqui. Eu fui um homem comprometido contigo, Senhor, por isso eu cheguei até aqui. Eu sabia que tinha muita coisa que fazer, mas eu também sabia que eu precisava buscar o Senhor. Eu precisava me renovar na presença do Senhor. Eu precisava receber de Ti para ser fortalecido nesse tempo. Deus nos tem chamado. Há uma visão para cada um que foi colocado aqui. Não tem ninguém que não tenha uma visão de Deus aqui nessa noite. Deus colocou uma visão a você, e cabe a você a não ser desobediente, que a visão está colocando diante de Deus, o Senhor está colocando diante de você. Você tem que obedecer o Pai, você tem que falar de Jesus, mas você tem que ter comunhão com Deus também. Deus te chamou para uma grande obra. Faça o que Deus te pediu. Não olhe para trás. Não deixe que o passado influencie o teu futuro. Não deixe com que as prisões tire a adoração de você. Mas mais do que tudo isso, seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. Amém. Seja obediente à visão. Eu quero deixar essa pequena palavra para você nessa noite, para que nós possamos sermos vitoriosos nesse tempo, sermos abençoados nesse tempo. Deus requer algo de mim e de você. Amém.
Eu chamo o grupo de louvor a vir aqui à frente.